Ezequiel 36, verso 24. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 36, verso de número 24. Tomar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Até aqui, irmãos. Senhor, nós te louvamos por mais uma noite podermos estarmos na tua presença. Te glorificamos, porque o teu Espírito Santo colocou em nós um louvor para adorarmos a ti. Te glorificamos porque o nosso coração está cheio, Senhor, da tua graça. Por tudo que o Senhor já operou nesse primeiro momento do culto. Os louvores, a comunhão, a bênção do Senhor sendo derramada. Pedimos nesta hora em que lemos a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que possamos ouvir a tua voz, Senhor. Que possamos alcançar aquilo que o teu Santo Espírito deseja falar aos nossos corações nessa noite. Que seja aquilo além daquilo que nós lemos, Senhor, mas que a tua palavra, ela venha trazer vida para as nossas vidas. Opera, Senhor, da tua bênção em nós, nesta noite, neste lugar. Nós assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Todos podem sentar, irmãos. Meus irmãos, a conversão e a regeneração espiritual é um ato de Deus. Um ato de Deus em favor do homem. Deus é quem nos converte, que nos regenera. E se hoje nós somos cristãos, é porque sofremos esta ação regeneradora de Deus no nosso coração. Essa transformação regeneradora que Deus operou em nós. O texto em que nós lemos, o primeiro versículo, diz o seguinte: Tomar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Deus estava chamando a nação de Israel de entre as nações, para que o povo se arrependesse de seus pecados. O povo havia transgredido com o Senhor. E Deus agora chama o seu povo para um novo compromisso, para uma nova aliança, para que eles inclinassem o seu coração para o único e verdadeiro Deus. Eles haviam contaminado a terra com seus pecados, com suas ações, com as suas adorações aos ídolos. E isso trouxe muita tristeza para o coração de Deus. E segundo os seus feitos, profanaram, violaram a santidade de Deus entre as nações. Mas Deus teve compaixão de Israel. Não teve compaixão dos seus pecados, porque nós servimos a um Deus que não ama o pecado, mas um Deus que ama o pecador. E a prova disso é que nós estamos aqui nesta noite, louvado seja o seu nome. O nome pelo qual a nação profanou foi exatamente um pecado que eles ali então cometeram, quando foram enviados para anunciarem as verdades daquele Deus como o único Deus, mas que por algum momento na história de Israel o povo se contaminou, se desviou e passou a adorar ídolos, a adorar imagens. E todas essas coisas, como nós dizemos, ela trouxe uma certa inquietação para o coração de Deus.
Deus vai usar o profeta agora para profetizar algo entre a nação de Israel. Deus vai usar o profeta para que o profeta trouxesse uma palavra de alerta, de advertência para o seu povo. O profeta Ezequiel vai profetizar sobre agora uma nova aliança de Deus com o seu povo. Profetizar acerca de um Deus vivo, único e verdadeiro. E que seus adoradores vivam uma vida de adoração e santidade a Ele. Deus vai enviar o profeta agora para que o profeta profetizasse esta palavra, chamando o povo a um despertamento, a uma nova aliança, a uma nova reconciliação com Deus, chamando o povo, então, para se arrepender dos seus pecados, para que assim o juízo de Deus não viesse sobre o seu povo. Como bem dissemos, Deus não ama o pecador, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Israel havia pecado contra o Senhor, e todas aquelas coisas haviam entristecido Deus. Mas agora, pela compaixão de Deus, Deus chama a sua nação escolhida, para dar uma nova oportunidade, de uma nova reconciliação do seu povo com seu Deus. O verso de número 25 vai dizer o seguinte: então aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O sangue de Jesus é o que nos purifica, é o lavar regenerador do Espírito Santo em nós, é uma limpeza na nossa alma por completa. E não há regeneração sem o sangue de Jesus, pois o sangue que nos purifica de todo pecado. Somente o sangue de Jesus tem o poder, espiritualmente falando, regenerador, de purificar a nossa vida de todo pecado, de limpar a nossa alma, de libertar o nosso coração do pecado, dos maus pensamentos e de lavar a nossa alma por inteiro. Somente pela ação do sangue de Jesus que o homem consegue uma lavagem regeneradora de alma e espírito. Quando reconhecemos a Deus como nosso único Deus, e a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós confessamos a Ele os nossos pecados, a primeira coisa que o Espírito Santo ele faz no nosso coração é nos purificar, é nos regenerar, é promover em nós uma verdadeira mudança espiritual. Deus muda o nosso espírito, isto é, deixamos de ser um homem natural e agora a gente passa a ser um homem espiritual. E além de mudar o nosso espírito, Ele também faz em nós um transplante de coração. Porque o verso seguinte, o verso 26, ele vai dizer: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O transplante é exatamente a transferência de um órgão de uma pessoa para outra pessoa. E a medicina, ela classifica como uma das cirurgias mais complexas, um dos procedimentos cirúrgicos mais delicados. É muito invasivo essa cirurgia, é muito delicada. E quando a equipe médica ela decide ali que o paciente tem que passar por um transplante de coração, é porque o paciente já está com pouca chance de vida, porque o seu coração já está completamente comprometido e que aquela enfermidade está levando aquele paciente à morte. Conseguir um doador é algo extremamente difícil. E mais ainda, mais difícil do que conseguir um doador, é exatamente você conseguir um doador que seja compatível, para que o corpo não haja rejeição daquele órgão que está sendo transplantado. Para que haja um implante,
é necessário que alguém morra. Porque diferente de outros órgãos, que você pode fazer o transplante de uma pessoa para outra, com a pessoa ainda em vida, o transplante de coração não. Para que haja um transplante de coração, alguém tem que morrer. Uma pessoa morre para que outra possa receber o coração daquela que morreu. Esse é o retrato do homem dos nossos dias. O homem que está com seu coração doente, com seu coração desobediente, com seu coração distante de Deus, rejeitando o seu Criador. Deus queria realizar uma mudança em Israel e começaria pelo coração do seu povo. Ele iria realizar um transplante de coração naquele povo. Israel estava com seu coração dividido, contaminado. Havia rejeitado o seu Deus. Deus quer realizar um transplante no coração do homem que se encontra enfermo. Tirar o coração de pedra e dar-lhe um coração novo, um coração de carne. O homem, com o seu coração doente, agora recebe de Deus um doador. Alguém que seja compatível para esse transplante. Deus tentou de todas as formas curar o coração enfermo do homem. Enviou a lei, enviou os profetas, os sacerdotes, o templo, tantas outras coisas que Deus enviou para tentar curar o coração do homem, mas o homem rejeitou todos esses tratamentos. O homem no pecado, o homem na sua humanidade, o homem na sua razão, por algum momento da história entendeu que não precisava de Deus para nada. E muitos ainda nos dias de hoje vivem que para eles são essa mesma verdade, de que de fato não precisam de Deus. Esse é o retrato daqueles que estão com seus corações doentes, seus corações endurecidos, não estão sensíveis à ação do Espírito Santo de Deus. O que Deus queria promover em Israel era uma mudança, mas era uma mudança de vida, uma mudança da morte para a vida, porque o caminho que o povo estava seguindo iria levá-lo ao juízo de Deus, que seria a morte eterna. Mas Deus, assim como nós, teve misericórdia do seu povo, e enviou para eles o recurso, mas mesmo assim, eles rejeitaram todos os recursos que Deus havia mandado, deixaram em segundo plano, colocaram em primeiro plano as suas paixões, os seus desejos carnais. E isso, irmãos, remete muito às nossas vidas dos dias de hoje. Quantos têm rejeitado o chamado de Deus para as suas vidas? Deus tem chamado a muitos para fazer parte desta congregação, mas um homem com seu coração endurecido tem rejeitado o chamado de Deus, tem colocado em segundo plano o convite de Deus. Não, depois eu vou. Primeiro eu tenho que resolver isso aqui, ali. Primeiro eu tenho que me acertar. Nós nunca vamos nos acertar, porque quem nos acerta é Deus. Quem nos corrige é Deus, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo em nós, pela lavagem regeneradora do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que purifica a nossa mente, que limpa o nosso coração, que liberta a nossa alma de todas aquelas imundícias que outrora nós vivíamos e realizávamos. O que Deus quer promover nas nossas vidas nessa noite é um transplante de coração. Tirar de nós um coração de pedra, um coração duro, um coração insensível, e tornarmos um coração sensível, um coração que reage aos estímulos espirituais. É impossível que você nesta noite não tenha sido tocado pelo Espírito Santo de Deus, quando nós aqui ministramos os louvores. Porque se você entrou e não sentiu nada no seu coração de diferente, se nada do que você viveu até aqui não te incomodou, é porque de fato você se encontra como Israel,
com o seu coração endurecido. Mas nesta noite, está diante de nós uma oportunidade de nós realizarmos um transplante de coração, de permitirmos que Deus venha transplantar o nosso coração, trocar em nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne. O transplante é o último recurso que a medicina usa para que aquele que está enfermo, ele tenha uma longevidade de vida, ele tenha uma maior qualidade de vida. Para que um transplante ocorra, como bem falamos, o doador ele precisa morrer. E Jesus fez isso por nós. E Deus enviou Jesus para que Jesus viesse a morrer por nós. Jesus, em sua morte de cruz, nos deu uma nova oportunidade de vida. Quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, recebemos uma nova vida. Nós ressurgimos. Agora passamos a viver não mais uma vida em pecado que iria nos levar para a morte. Agora nós passamos a viver uma nova vida abundante. Bendito seja Deus. Jesus é o doador universal. Jesus é o doador universal de uma nova vida para o homem. Fisicamente, para que o homem receba o órgão transplantado, o doador, o órgão em si, precisa, de certa forma, ser compatível ao corpo humano daquele homem. Porque senão aquele homem, aquele que recebe o transplante, continua ainda correndo risco de vida, continua com a sua saúde comprometida. Mas Jesus não. Jesus, ele doou para nós o seu coração universal. Porque somos diferentes uns dos outros. E agora, por aceitarmos a Cristo Jesus, por esse transplante de coração ser realizado em nós, agora se tornamos todos só um, uma só carne, uma só espírito, um só adoradores a um único e exclusivo Deus, a um único e exclusivo Salvador, a um único e exclusivo Espírito Santo que tem operado em nós. Agora, nós somos uma unidade. Deus nos chama para sermos somente um nele. Somente um nele. E essa mudança, ela começa a ocorrer no nosso coração. Porque o coração é a fonte de todos os sentimentos. Tudo provém do coração. É ele que vai bombear o sangue para todo o corpo humano. É ele que vai dar vida ao corpo humano. É ele que vai fazer a operação para que os membros funcionem de forma perfeita, dentro das suas funcionalidades. E isso retrata muito a igreja de Cristo. É Cristo que nos dá vida. É através dele que nós alcançamos a bênção do louvor, as operações de maravilha, a cura, porque a igreja é um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça e ele comanda todas as coisas. Mas o sangue que circula em nós, o sangue que é bombeado em nós, é ele que nos faz termos vida. Por isso que aqui tem louvor, aqui tem palavra, aqui tem adoração, aqui tem operações de maravilha, aqui tem curas, aqui tem adoração, aqui tem batismo com o Espírito Santo, porque a igreja, ela é um organismo vivo, porque a igreja, ela está com seu coração sensível às operações e às maravilhas de Deus a serem operadas. Quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus se tornou compatível a nós, ao homem. Tomou o nosso lugar na cruz. Se fez pecador em nosso lugar. Se fez injusto para nos tornar justos. Hoje, nós somos regenerados, justificados através do sacrifício de Jesus, porque o seu sangue foi derramado. Jesus é o recurso para o coração enfermo. Dele,
nós recebemos um novo coração, como bem dissemos. Um coração de carne, sensível a estímulos, a sentimentos, um coração segundo um coração de Deus. O que Deus quer fazer conosco nesta noite, nesse lugar, é justamente nos colocar nesta condição. É de sermos um coração segundo o coração de Deus. Nesta noite, você pode receber um novo coração. Quem sabe você entrou aqui com seu coração enfermo, com seu coração doente, endurecido como uma pedra, que já não reage mais a estímulos nenhum espiritual. Talvez a sua condição que você chegou até aqui, ou até mesmo você que nos assiste, seja de um morto-vivo, de um coração que já não tem mais vida. Mas nesta noite, se você assim desejar, o Senhor, Ele pode operar um transplante no seu coração e tirar de dentro de você esse coração insensível e colocar um coração de carne, um coração sensível a Deus, um coração voltado a Deus. Foi exatamente essa operação que Deus queria fazer em Israel. Deus queria fazer com que Israel entendesse que o único e suficiente Deus era o único que deveria de ser digno de ser adorado. De que os outros deuses, os outros mitos, não iria proporcionar ao seu povo as operações de maravilhas do que aquele mesmo Deus havia operado. E se nós olharmos para a história, irmãos, nós vamos ver o quanto Deus operou na vida do seu povo. Desde a saída de Israel do Egito até os dias de hoje. Diante das dificuldades, diante das tribulações, diante das tentações, Deus estava sempre presente ao lado do seu povo, operando e ajudando o seu povo na sua caminhada. Nos nossos dias não tem sido diferente. O que nos move a confiarmos em Deus é justamente isso. Essa é a nossa esperança. E não só sabermos, mas em termos a certeza de que servimos a um Deus vivo, que tem operado milagres e maravilhas em nosso meio. De um Deus que tem operado nos nossos corações. Uma operação individual, atendendo uma necessidade espiritual de cada um de nós. Podemos assim dizer, a maior de todas elas, a necessidade da alma pelo um Deus vivo. Mas não somente Deus queria dar a Israel um coração novo, um coração de carne, um coração sensível a Deus, mas Deus também queria colocar no coração do seu povo um espírito. No verso 26, a palavra vai dizer: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Repare que Deus queria operar uma operação através do Espírito Santo do coração do seu povo, mas que vinha também com algumas regras que o povo precisava obedecer para que aquela bênção fosse completa. A partir do momento em que nós somos regenerados, em que nós somos convertidos, em que nós recebemos um novo transplante de coração, Deus passa a habitar no nosso coração. O Espírito Santo passa a morar dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo, e o nosso coração passa a ser morada do Espírito. O primeiro benefício que o Espírito Santo opera em nós é justamente esse, é morar em nós. Agora, com o coração renovado, com uma vida regenerada, com um coração novo, o Espírito Santo ele faz morada em nossos corações. Agora, nós fazemos parte, propriedade exclusivas de Deus. Passamos a ser selados, penhorados por Ele, de tal maneira
que a habitação dele em nós faz com que eu não seja mais o mesmo. Essa é uma das primeiras transformações que Deus opera nas nossas vidas. A gente, quando aceita o Senhor Jesus, quando a gente tem o nosso coração transformado, quando o Espírito Santo agora ele faz morada nos nossos corações, a gente começa a mudar. Os nossos gestos, as nossas atitudes, o nosso andar começa a ser diferente. A gente começa a falar coisas diferentes. Aquelas coisas que outrora nos agradavam, que eram as imundícias, agora nós já rejeitamos. Agora os nossos desejos são outros. Agora o nosso comportamento é outro. Até a maneira de vestir muda. Porque a gente passa por uma operação do Espírito Santo de Deus, como nós bem falamos, uma lavagem regeneradora. Agora nós somos uma nova vida em Cristo Jesus. Agora o Espírito Santo ele mora nos nossos corações e ele traz temor de Deus para nós. Agora nós entendemos que aquilo que nós fazemos outrora desagradava a Deus. E esse temor nos nossos corações nos leva a viver uma vida de santidade a Deus. Agora somos declarados pertencer a Cristo. E a prova disso é porque temos o Espírito Santo e o recebemos no ato da nossa conversão, no ato da nossa regeneração, no momento em que passamos a crer no Evangelho, na palavra de Deus, na verdade de Deus, passamos a ser selados e recebemos o dom, isto é, nós passamos a receber o Espírito Santo nas nossas vidas. A primeira coisa que o profeta Ezequiel vai nos ensinar acerca dessa palavra é que o Espírito Santo, além de dar esse senso de propriedade para nós, agora nós pertencemos a Deus, somos propriedades de Deus, ele nos leva a uma vida de obediência. E nós sabemos que isso foi o motivo principal da queda do homem. Aquilo que distanciou o homem de Deus. O homem desobedeceu a Deus. O homem que desobedece a Deus, ele está com o seu coração endurecido. Mas o homem obediente a Deus, ele está sensível a falar do Espírito Santo de Deus. Quando o homem desobedece a Deus, o pecado entra no mundo. Gerações e gerações passam e esse pecado perpetua. Mas como bem dizemos, o recurso que Deus achou para nós foi enviar Jesus para que ele morresse na cruz do Calvário e que agora os nossos pecados, através desse sacrifício, fossem perdoados. O Espírito de Deus é que nos dá força, é que nos dá vida. Ele foi colocado dentro de nós, não somente para nos revitalizarmos, mas para matar a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, para tirar, arrancar de nós os desejos pecaminosos da carne. Porque agora não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. E vivemos uma nova vida por Ele, para Ele, porque Ele transformou as nossas vidas. Porque Ele transplantou em nós, Ele doou para nós um novo coração. Outrora, estávamos comprometidos com a morte. Hoje, estamos comprometidos com a justiça de Deus, com a verdade de Deus, com a obediência de Deus, com o Espírito Santo de Deus. E é isso que transformou as nossas vidas. Foi isso que mudou as nossas vidas. Foi isso que nos fez mudar. E é exatamente isso que nos motiva sairmos, deixarmos aquela vida que outrora vivíamos, infelizes, no pecado, desobedientes a Deus, para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida regeneradora, uma nova vida de misericórdia na presença de Deus. E nós só podemos vencer o pecado, irmãos, pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É Ele que convence o homem. Como bem dissemos, é Ele que traz o temor de Deus, que coloca o temor de Deus no nosso coração.
O Espírito Santo foi colocado diante de nós para vivermos uma vida de obediência a Deus. E a obediência, ela só é possível, não somente porque nos traz o entendimento de conhecermos aquilo que é certo e o errado, mas também para mortificarmos aquilo que é o velho homem dentro de nós, os nossos desejos carnais, os nossos desejos pecaminosos. Existe dentro de nós, dentro do homem, dentro de mim e de você, um campo de batalha. Paulo descreve como uma milícia entre a carne e o espírito, porque a carne quer a todo momento impor a vontade dela, a nossa razão, a nossa natureza, e o espírito, ele quer nos conduzir na vontade de Deus. E isso gera dentro dos nossos corações um conflito, uma guerra, uma batalha, uma milícia. Mas andarmos em espírito é termos um coração renovado, é termos um coração diferente, é termos um coração obediente. Paulo descreve na carta aos Gálatas acerca dessa milícia entre a carne e o espírito. E que um coração cheio do Espírito Santo de Deus, ele produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantas coisas boas, né? E não poderia ser diferente. Porque tudo aquilo que vem de Deus é bom para as nossas vidas. Tudo aquilo que vem de Deus é bom para os nossos corações. Tudo aquilo que vem de Deus traz bondade para as nossas vidas. Então, o que Paulo vai descrever quando fala dessa milícia aqui, um coração cheio de Deus, um coração cheio do Espírito Santo, ele só vai produzir coisas boas, ele só vai trazer transformação de vida, ele só vai nos aproximar mais de Deus, porque agora os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles vão estar alinhados com Deus, eles vão estar paralelos com Deus. Agora, como bem nós falamos, nós não estamos agora sujeitos às nossas próprias vontades, ao nosso próprio querer, aquilo que nós, homens, produzimos dentro de nós mesmos, mas aquilo que o Espírito Santo tem para depositar nos nossos corações. Por isso a necessidade, irmãos, de nós buscarmos esse Espírito Santo, de nós nos esvaziarmos de nós mesmos, para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Todos nós queremos essa bênção, e ela está disponível para nós, mas a ação é nossa, depende de nós reconhecermos os nossos pecados, a nossa condição de pecador, a nossa natureza errante, e clamarmos a esse Deus que é rico em misericórdia, para que Ele possa tirar de nós o coração de pedra, um coração de pecado, e transplantar a um coração obediente, a um coração de carne, a um coração de vida. Isso de fato é para nós uma nova vida em Cristo Jesus. Isso de fato é para nós a transformação de vida. Mas nós temos que buscar, aceitar, sermos transplantados. Esta noite, essa cirurgia espiritual, ela está disponível para nós realizarmos. Não importa quanto de nós precisamos ser transplantados. Muitos morrem na fila, esperando um transplante de coração. Às vezes até consegue, mas o órgão não é compatível. E os dias vão passando, e o quadro de saúde daquele paciente ele vai se agravando, e não se consegue o transplante, e o paciente acaba morrendo. Na vida espiritual é diferente. Todo momento que nós desejamos ser transplantados, termos um coração em Cristo Jesus novo, Deus sempre está disposto a realizar essa operação nas nossas vidas, a trocar o nosso coração, que já não serve mais para nada, que só serve para aquela vida de pecado que outrora nós vivíamos,
mas que não serve para a vida de santidade que Deus quer nos levar a viver. Por isso a necessidade dessa mudança do nosso coração. João 14, 16 e 17 vai dizer, Jesus vai dizer, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejas para sempre conosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, que o mundo não conhece e que também não pode receber, Jesus Cristo enviou para habitar dentro da minha vida e da sua vida. Isto é, nós somos essa habitação do Espírito Santo. Para o mundo não há valor nenhum, porque está com seu coração endurecido, mas para nós valorizamos essa bênção, porque os nossos corações foram modificados e nós temos os nossos corações sensíveis. O mundo não recebe, porque está com seu coração endurecido, mas nós recebemos, porque Deus dilatou o nosso coração. E agora nós estamos expostos às operações de maravilha de Deus. Por isso que somos transformados, por isso que vivemos uma nova vida, por isso que recebemos a bênção que Deus tem para nossas vidas, por isso que recebemos aquilo que vem de Deus, porque os nossos corações estão abertos para receber a bênção do Senhor. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós, não só para uma vida de obediência. Isso é uma das principais causas que Deus colocou o Espírito Santo em nossos corações, mas também para vivermos uma vida de santidade e de santificação com Deus. Uma vida de vitória sobre o pecado. Agora, o pecado não nos domina mais, porque fomos transformados, fomos regenerados, passamos pela lavagem regeneradora, mas também para nos guiar, para nos dirigir, para mostrar para nós, desacortinar os nossos olhos e mostrar para nós um novo e vivo caminho. Não é mais o que eu quero, aquilo que eu desejo fazer, para onde eu desejo andar, os lugares que eu desejo ir, como eu desejo fazer as coisas, mas é o que o Espírito Santo de Deus quer para nós. É Ele quem dirige a nossa vida, é Ele quem controla toda a nossa vida. E para que nós possamos entender isso, irmãos, é necessário passarmos por todos esses processos espirituais pelos quais nós estamos falando. O Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26, a palavra vai dizer, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas tentações? As suas tribulações? Aquilo que te aflige? Aquilo que tira o seu coração do estado de paz? Aquilo que muitas das vezes faz tremer o seu coração? Irmãos, temos vivido situações difíceis, que somente pelo poder do Espírito Santo é que nós vamos prevalecer. A palavra classifica os nossos dias como dias difíceis e trabalhosos. Não há força, porque não é por força e nem por violência que nós vamos vencer essas batalhas, essas lutas, mas é pelo poder do Espírito do Senhor em nós. Deus pôs o Espírito Santo dentro de nós. Ele quer que sejamos obedientes à sua palavra, obedientes aos seus mandamentos, obedientes às suas orientações. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e do Espírito Santo e conversarmos com Ele, abrirmos os nossos corações,
expor para Ele as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas angústias. Afinal, nós servimos um Deus que é especialista em causas impossíveis. Ele foi colocado dentro de nós para nos ajudar. Portanto, quando nós abrimos os nossos corações, quando nós oramos, e muitas das vezes da maneira que não convém orar, porque a luta é intensa, porque as dificuldades são intensas, porque as tribulações são intensas, e tudo isso tende a nós não vivermos uma vida de oração, a nós ficarmos com o nosso coração doente, mas mesmo assim, com aquela pouca força que nós temos, nós nos dispomos a orar a esse Deus, a clamar a esse Deus, a colocar diante dEle a nossa vida, mesmo com pouca força, mesmo que a nossa oração tenha dificuldade para chegar até o trono da glória, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é isso? É uma linguagem que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo entende. É um idioma espiritual, porque estamos tão debilitados que da maneira que a gente ora, a nossa oração ela não tem força para chegar à eternidade de Deus, mas o Espírito Santo leva ela até lá. E Deus recebe, e do alto dos céus, Deus envia o recurso, Deus envia a provisão, Deus envia o livramento, Deus envia aquilo que nós precisamos para trazer conforto para o nosso coração. Deus curou o nosso coração, e nós, na sua presença, temos todas as condições de mantermos o nosso coração sadio. E no verso de número 28, do capítulo 36 de Ezequiel, o Senhor vai dizer: habitarei na terra que eu vos dei a vossos pais, vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Agora uma aliança. O povo já tinha entendido a mensagem do profeta. O povo agora já havia se reconciliado com Deus. Havia entendido que o seu coração estava se inclinando para o mal. E agora, com o seu coração renovado, com o espírito renovador, o povo ele se inclina para Deus, para fazer a vontade de Deus. Somos povo de Deus. E é impossível alguém dizer que Deus é Deus e que Jesus é Senhor, se não for verdadeiramente pela operação do Espírito Santo. Verdadeiramente, nós declaramos que Deus é Deus e que Jesus é Senhor das nossas vidas pela operação do Espírito Santo de Deus. Pois Ele foi colocado nos nossos corações, dentro de nós, justamente para nos darmos essa nova vida de adoração. E já chamando o Ministério de Louvor para nós encerrarmos essa mensagem com louvor, com adoração a Deus. Afinal, foi para isso que Deus nos salvou, foi para isso que Ele nos regenerou, foi para isso que Ele transformou o nosso coração, foi para isso que Ele colocou dentro de nós um coração novo e que nos deu uma nova vida, para sair de nós, dos nossos lábios, uma verdadeira adoração, mas não uma adoração carnal, uma adoração realizada da boca para fora, mas uma adoração produzida pelo Espírito Santo de Deus. Uma adoração produzida pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos santuários do Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo em nós para que nós nos tornássemos um adorador contínuo. Deus nos chamou das trevas para a luz, para sermos adoradores na Tua presença. E é com essa adoração, irmãos, é com esse louvor, é com esse coração renovado,
com essa alma, com esse espírito regenerado, que nós iremos gozar das mansões celestiais que Deus preparou para nós. É adorando o Pai em espírito e em verdade, aonde nós estivermos, independente das circunstâncias, independente das situações, porque o que Deus quer de nós é que tenhamos um espírito adorador. Irmãos, sem o Espírito Santo, nós não iremos a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo, nós não iremos a lugar nenhum. Nós ficaremos aqui para essa vida, nessa terra. Mas Ele traz em nós a direção, a condução de Deus. É Ele que nos impulsiona para vivermos essa nova vida e termos em nós essa nova esperança. Aquele que tem o Espírito Santo no coração tem tudo o que precisa. O que nós precisamos nesta noite é sairmos daqui, irmãos, com os nossos corações cheios do Espírito Santo de Deus. As lutas, elas vão continuar, as aflições também. Os dias difíceis, eles virão, um pior do que o outro, né? Mas o Espírito Santo, Ele é consolador. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos sós. Imagina aquele momento da crucificação. Os discípulos largaram tudo para seguir a Jesus. Deixaram momentaneamente as suas famílias, largaram as suas fontes de renda, entenderam que eram necessários a seguir a Jesus, e agora Jesus é crucificado de uma forma muito cruel, muito dura, e eles agora reunidos, certamente com medo, com temor de que acontecesse com eles aquilo que de fato aconteceu com Jesus, porque tudo aquilo foi uma providência de Deus, não foi algo promovido pelo Império Romano, pelo imperador de Roma, mas foi algo que estava na agenda de Deus, na vontade de Deus. Mas aqueles homens carnais, sensíveis agora a todas aquelas situações, estavam com seus corações cheios de medo, cheios de temor. Mas Jesus, após a sua ressurreição, quando se apresenta a eles, diz para aqueles homens: paz seja convosco. É essa paz que nós só alcançamos em Jesus pela operação do Espírito Santo de Deus. Os momentos de desconforto, os momentos de angústia, de medo, às vezes até mesmo temendo a morte. Mas a paz, promovida pelo Espírito Santo de Deus, nos nossos corações, é que nos dá a certeza dessa vitória. Somente nele e através dele, nós podemos alcançar essa transformação de vida. Que nesta noite, nós possamos sair daqui, deste lugar, com os nossos corações renovados, fortalecidos, cheio do amor de Deus, cheio da paz de Deus, cheio da transformação de Deus, cheio das bênçãos do Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar nesta hora, já encerrando esse culto, para que você possa colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem trago tribulação ao seu coração, tudo aquilo que tem trago angústia, para que você possa, diante de tudo aquilo que o Espírito falou ao nosso coração, desejar receber um coração novo de Deus, um coração transplantado, não mais um coração de pedra, insensível, que não reage a nenhum estímulo espiritual, a um coração morto, mas um coração vivo, mas um coração alegre, mas um coração cheio do poder de Deus. Ore ao Senhor nesta hora. Peça a Ele aquilo que você precisa, somente aquilo que você precisa receber de Deus. Graças a Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós abrimos os nossos corações nesta hora e apresentamos diante de Ti as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas necessidades, Senhor. São tantas, Senhor, mas temos entendido que um coração novo é um coração cheio de esperança, Senhor. É um coração renovado. É um coração vivo. E o Senhor tem derramado sobre nós essa vida que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Não uma vida para essa vida que nos levaria à morte eterna, mas uma nova vida que nos levará para gozar a eternidade de Deus de uma forma abundante. A operação de um novo coração em nós. É isso que precisamos, Senhor, para que possamos estar sensíveis ao Teu falar, para que possamos reagir aos estímulos do Seu Espírito Santo. Renova-nos nesta hora, Senhor. Nos fortalece diante das nossas fraquezas. Que a operação de todas as maiores, a operação, que é a operação de salvação, seja realizada nos nossos corações nesta noite. Independente, Senhor, se já há vidas aqui neste lugar que já alcançaram essa salvação, mas principalmente sobre aqueles corações que precisam, ó Pai, reconhecer a Ti como o único, suficiente e verdadeiro Deus, a Jesus como o único, suficiente Salvador e ao Espírito Santo como Deus Consolador. Uma operação que só através do Teu Espírito o Senhor pode realizar no coração duro e sensível do homem. Uma transformação de vida, uma transformação para uma vida de santificação e adoração a Deus. É isso que nós Te pedimos nesta noite, Senhor, para que possamos sair daqui, desse lugar, mais uma vez, com as nossas vidas transformadas, vivendo uma nova e forma de vida. Ó Senhor, nós não podemos, diante desta oportunidade, de colocar diante de Ti as nossas necessidades, as nossas fraquezas, Senhor. Opera, Senhor, uma bênção em nós. Os lares, as famílias aqui representadas, Senhor, que venham, Senhor, provar da bênção do Teu Espírito Santo. Completa, Senhor, os lares que precisam ser completados, aqueles que ainda precisam ser salvos, Senhor. Opera, Senhor, uma bênção nos lares, tamanha que os lares venham ser cheios de Ti, Senhor, e vazios, Senhor, das coisas dessa vida. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que precisam de uma bênção de cura, uma cura física, até mesmo, quem sabe, Senhor, de realizar um transplante. Envia, Senhor, um doador compatível. Aqueles que precisam, Senhor, de uma doação de órgãos. Tanto tempo esperando na fila. Aqueles que precisam de uma consulta, realizar um exame. Aqueles que precisam passar por cirurgias. Ó Senhor, abrevia esse tempo e abra as portas dos céus para que o meu irmão, a minha irmã, possa passar por esse procedimento e realizar essa cirurgia. Usa, Senhor, os médicos, os profissionais de saúde, os cientistas, os pesquisadores, dá sabedoria ao homem, Senhor, para que através do Teu Espírito Santo sejam usados, Senhor, para realizar os procedimentos cirúrgicos. Opera, Senhor, em todas as áreas, uma bênção sobre as nossas vidas. Abre portas, Senhor, para aqueles que estão desempregados. Abençoa, Senhor, aquele chefe de família, profissional competente, os Teus servos com os seus negócios, os que trabalham por conta própria, Senhor, faz prosperar os Teus servos, ó Deus. Senhor, são as necessidades dessa vida que nós colocamos diante de Ti, Senhor, porque vivemos no mundo material e precisamos, Senhor, também dos recursos materiais para a nossa subsistência.
Sabemos que eles não são o principal, Senhor. O principal de todas elas é a bênção do Senhor nas nossas vidas. Mas também precisamos dos recursos materiais, Senhor. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor, nesta hora, venha atender às nossas necessidades. Venha suprir todas elas, Senhor, para que possamos também viver uma vida material próspera na Tua presença, Senhor. Ser conosco, Senhor, em mais essa semana que se inicia, ó Pai. Que possamos estar com os nossos corações abertos para recebermos as Suas orientações, Senhor. Opera, Senhor, em nós esse milagre, ó Pai. É o que te pedimos, é o que te oramos, e assim o fazemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.